existem condições específicas, especiais para que as reações ocorram, beleza? Elas não acontecem de forma aleatória, existem condições. Uma dessas condições seria a teoria das colisões, que nós veremos hoje. Então, se vocês querem entender como essas reações ocorrem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ao nosso redor, no nosso mundo, fiquem aqui, bora reagir à química! Para que duas ou mais substâncias reajam quimicamente, é necessário duas condições. Que condições seriam essas? O seu like e a sua inscrição nesse canal. É super importante que vocês utilizem dessas duas condições para que as reações ocorram no nosso cotidiano. Beleza? Então é isso. Bom, na verdade, o motivo para que as reações ocorram é o seguinte, existem dois motivos mesmo, tá? O primeiro é o contato entre os reagentes e o segundo motivo é a afinidade química entre esses reagentes. Bom, como assim, Lucas? Vamos ver agora, tá? O contato entre os reagentes, ele leva em consideração que é necessário ter o maior contato possível entre os reagentes para que as reações ocorram de forma mais rápida, beleza? Vamos pegar o exemplo aqui de uma pastilha efervescente, tá? Vamos dizer que a gente está mal do estômago, a gente vai tomar uma pastilha efervescente, a gente coloca ela dentro de um copo d'água. A gente vai ver ali começando a soltar aquelas bolhas, a gente vai saber, poxa, tá reagindo. Só que essa efervescência, ela não é muito forte. Ela não acontece de forma muito vigorosa, tá? Porém, se a gente pegasse essa pastilha, essa mesma pastilha, macerasse, formasse um pozinho ali e colocasse dentro do mesmo líquido, quer dizer, ou dentro de um outro líquido, pode-se dizer assim, para compararmos, nós veríamos que a efervescência aconteceria de forma muito mais rápida, beleza? Por que isso acontece? Porque a área de contato, a área superficial de contato, ela é muito maior. Imaginemos aqui, por exemplo, uma pastilha, nós temos uma pastilha redondinha. Ela tem ali um tamanho, uma área, um volume. Já o pó não, o pó da mesma pastilha ele está macerado, ele está em pó, então ele pode ocupar uma área muito maior. Ocupando uma área muito maior, ele vai fazer com que a reação ocorra de forma muito mais rápida, tá bom? Então, muito importante vocês entenderem, né, que a área superficial, quanto maior a área superficial, mais rápida, melhor vai ser que as reações ocorram. Vamos imaginar aqui, por exemplo, nós temos aqui uma reação entre o zinco e o ácido sulfúrico, H2SO4. Tá? No primeiro beckerzinho aqui, nós temos o zinco na forma aqui de uma barra sólida. Tá? A reação está ocorrendo? Tá, vocês conseguem ver aqui algumas bolhas, beleza? É possível ver algumas bolhas. Porém, quando a gente transforma esse zinco em um pó de zinco, igual ele está aqui, ó, a reação ela é muito mais forte. Vocês conseguem ver uma quantidade de bolhas muito maior, tá? Então, a área superficial maior, ela favorece o quê? Que as reações ocorram de forma mais rápida, tá bom? Outro fator que vocês têm que levar em consideração é o seguinte: substâncias no estado gasoso tendem a reagir mais do que no estado líquido e, consequentemente, mais do que no estado sólido, tá? Então, vocês podem ver, se vocês forem comparar a mesma substância no estado gasoso, líquido e sólido, no estado gasoso vai reagir de forma muito mais rápida do que do estado líquido, que reage muito mais rápido do que do estado sólido. Tá bom? Então é isso. Bom, o segundo motivo seria, como a gente disse, a afinidade química entre os reagentes. Tá? A afinidade química ela é um fator muito importante nas reações. Peguemos, por exemplo, uma barra de metal, uma barra de ferro. Ela vai enferrujar se ela ficar em contato com o ar, certo? Ela vai enferrujando bem devagarzinho, ela não vai enferrujar de um dia para o outro, ela não vai enferrujar também de uma semana para outra, porém você vai deixando ela ali no tempo, ela vai enferrujando. Já um outro metal, o sódio, se ele entrar em contato com o ar, ele tende a entrar em combustão na mesma hora, beleza? Por quê? Porque elementos do grupo 1A da tabela periódica, lá do primeiro grupo da tabela periódica, da primeira família, eles reagem muito fortemente com o oxigênio, tá? Então, muito rapidamente com esse oxigênio. Então, dois metais aqui, o ferro, que ele vai reagir de forma bem mais lenta, e o sódio, que ele reage de forma bem mais rápida. Então, a afinidade química entre os reagentes, ele é um fator muito importante na hora da gente, né, ter a reação química, tá bom?
Outro exemplo que nós temos aqui é o flúor. O flúor ele reage de forma muito mais rápida com o hidrogênio. Uma reação entre o hidrogênio e o flúor para formar o HF, ela ocorre de forma muito mais rápida do que uma reação entre o hidrogênio e o iodo, do mesmo grupo da tabela periódica, lá dos halogênios, beleza? Se vocês não lembram, metais, halogênios, grupo 1A, grupo 17, que é dos halogênios, cliquem no card, assistam a aula de tabela periódica e depois voltem aqui, tá bom? Então é isso. Bom, então por conta da afinidade química entre o flúor e o hidrogênio, a reação vai ser muito mais rápida do que do hidrogênio e do iodo, tá? A intensidade entre as ligações do flúor e o iodo são diferentes, por isso que o flúor ele vai reagir muito mais rápido com o hidrogênio do que o iodo, beleza? Então é isso. Bom, e aí nós chegamos nas famosas teorias das colisões, tá? A teoria das colisões, elas são muito importantes para nós entendermos como as reações elas ocorrem no nosso cotidiano, tá? Por que que o hidrogênio ele reage com o oxigênio para formar água? A gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo, um exemplo, né, de hidrogênio e iodo. Então você vai reagir aqui o hidrogênio com o iodo para formar quem? O HI, que é o ácido iodídrico, beleza? Esse ácido, para ele reagir, algumas condições são necessárias, tá? A colisão ela não pode acontecer de qualquer forma, tá? Ela tem que acontecer de uma maneira que seja adequada. Como assim? Bom, vamos pegar aqui, nós temos aqui o H2 e o I2. O H2 ele está vindo aqui para a direita e o I2 ele está vindo aqui para a esquerda, tá? Eles vão se encontrar ali, eles vão se colidir ali. Porém, eles têm que colidir com uma velocidade. Essa velocidade ela tem que ser bem alta, tá? Ela tem que ser uma velocidade alta. Elas têm que colidir com uma velocidade bastante alta. Por que que eles têm que se colidir com uma velocidade bastante alta? Porque eles vão se chocar violentamente. Esse choque violento vai servir para quê? Para que o H2 e o I2 que estão juntos, eles batam e eles se separem. E aí eu forme duas moléculas de HI, tá? Então, essa velocidade do choque faz com que quebre a ligação entre o hidrogênio, entre os dois hidrogênios e entre os dois iodos e forme uma outra ligação entre o HI e o outro HI, tá bom? Então, esse fator ele é muito importante na hora, né, da gente ter a colisão das moléculas, ter a colisão ali, né, e formar as novas moléculas, tá bom? Bom, esse mecanismo é um dos mais simples que tem, tá, galera? É um dos mecanismos mais simples que tem. Por quê? Bom, porque aqui só essa reação ela vai ocorrer em uma etapa, tá? Então ela é bem mais tranquila, porque só está ocorrendo em uma etapa. Porém, na química, a maioria das ligações ela ocorre em mais de uma etapa, tá? A gente falou isso na última aula, então se você não assistiu a última aula, clica no card, assiste e depois volta aqui, tá? Elas ocorrem em mais de uma etapa, tá? Elas têm um mecanismo, né, que ocorre essas reações químicas. Então, né, esse aqui ele é bem simples, né, uma etapazinha, mas nem todos os casos eles vão ser assim, tá? A gente vai discutir isso mais para frente também, beleza? Daí são 3 fatores que influenciam totalmente na teoria das colisões, tá? Quais seriam esses fatores? Primeiro fator, frequência de colisões. Lucas, como assim frequência de colisões? Vai ser a quantidade de choques que as moléculas vão ter, tá? Bom, se a gente tiver mais moléculas, a gente vai ter uma quantidade de choques maior. Se a gente tiver uma quantidade de choques maior, a velocidade da reação, ela vai ser maior. Então, eles vão reagir de forma mais rápida. Então, quanto mais molécula, mais colisões, mais frequência de choque, e aí maior a velocidade com que a reação ela ocorre, tá? Então, a frequência é um dos 3 fatores importantes. O segundo fator ela é a energia. Lucas, energia? É energia. A colisão a gente viu que ela tem que ser violenta, ela tem que acontecer com uma energia suficiente. Mas por quê? Bom, ela tem que ocorrer com uma energia suficiente porque vamos pegar o exemplo que a gente acabou de ver entre o H2 e o I2. Nós temos ali uma molécula de hidrogênio, uma molécula de H2 e uma molécula de I2. Tá, temos 2 moléculas diferentes. Essas 2 moléculas elas estão ligadas. Elas têm que quebrar essa ligação e formar uma nova ligação. Então, a colisão ela tem que ter uma energia suficiente para que quebre essa ligação,
dessas duas moléculas e se forme uma nova ligação, né, entre o HI, entre as duas moléculas de HI, tá? Então, a energia, para todos os casos, não só para esse, é necessária, tá? Na água, por exemplo, nós temos o H2, vou até botar aqui, ó, nós temos o H2, então vai ser 2 hidrogênios, e nós temos o O2, tá? Então a energia ela tem que ser suficiente para quebrar, tá? Vou até mudar a cor aqui para vocês verem, para quebrar essa ligação aqui, vai quebrar essa ligação e vai formar aqui a água, tá? E aí vai formar H2O e H2O, tá? No caso a gente tem que mexer aí com a estequiometria da reação, beleza? Formaria aqui hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, tá? Teria que mexer com a estequiometriazinha da reação, mas basicamente é isso, tá, galera? Então, a energia ela tem que ser suficiente para quebrar ali tanto o hidrogênio como o oxigênio e formar a nova molécula, no caso da água, tá bom? Bom, e por fim a orientação. Lucas, a orientação, elas têm que bater com uma orientação certa? Tem que bater com uma orientação certa, tá? Porque, por exemplo, você tem ali o hidrogênio, vou botar aqui de novo, tá? Hidrogênio ligado com outro hidrogênio, vou botar até para baixo aqui, tá? Se eles colidirem dessa forma daqui, ó, eles não vão formar água, tá? Imagine que esse está vindo para cá e esse está vindo para cá. Eles não vão colidir, não vão formar água. Então eles têm que bater de forma adequada, eles têm que colidir de forma adequada. Essa colisão ela tem que ser eficaz, tá? Então elas têm que colidirem de forma eficaz, tá? Então ela tem que ter alta frequência, uma grande quantidade de colisões, tem que ter uma energia, a colisão ela tem que ser violenta, tá? Tem que ter uma energia suficiente, ela tem que ter uma orientação adequada para que a colisão seja eficaz e possa se formar uma nova molécula, tá? Daí a teoria das colisões ela é tão importante na hora da gente formar novas moléculas. Todas elas vão ser formadas por conta dessa teoria, por conta da frequência, da energia e da orientação, tá? Se bem, vocês também têm que saber que isso vale para cada molécula específica. Então nem todas elas vão bater de frente, mas podem bater de lado, de trás, não interessa. O que é importante elas têm que ter uma orientação adequada, tá bom? Daí é importante vocês saberem que existem outros fatores que influenciam nessas reações, tá? Mas não são fatores que influenciam na teoria das colisões, mas sim influenciam na velocidade com que essas reações ocorram. Por exemplo, temperatura, luz, eletricidade, a quantidade de matéria, né, também influencia, catalisador. Então existem diversos fatores que influenciam na velocidade da reação e é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Então para isso você tem que estar inscrito no canal e você tem que estar com o sininho ativado, para que vocês não percam a continuação dessas aulas. Tá, galera? Não se esqueçam também de curtir esse vídeo aqui, vai ser muito importante, vai estar me ajudando bastante. Tá, galera? Então um forte abraço e valeu!